Mulherada em Ação, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje, Nadima, estamos com figurinhas repetidas que o povo tanto gosta, que falam bem dessas duas aí. Nadima, tudo bem com você? Tudo certinho, uma alegria muito grande poder estar aqui com a Ivete, com a Débora. A gente quase não se encontra, viu, pessoal? Todo mundo aqui é só pelo Zoom mesmo. E por isso que é uma alegria poder falar com vocês que também estão vendo a gente pelos equipamentos. É isso aí. Dé, seja bem-vinda mais uma vez no nosso bate-papo. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer poder participar, poder aprender. Quando a gente participa, a gente estuda mais. Então, isso é maravilhoso. É verdade, Dé, isso é uma grande verdade. Ivete, minha querida, que bom ter você novamente também. É, Já vou te pedir aquele favorzaço. Começa orando. Com certeza, um privilégio estar aqui novamente. Você me disse na missão passada que não estaria mais essa temporada. Olha aí, que surpresa, hein? O povo pede, ela volta, gente. Ah, muito bom estar aqui. Vamos falar com Deus. Obrigada, Jesus, porque nós temos a tua palavra para nos orientar. E ela nos orienta a vivermos melhor e mais felizes aqui neste mundo. Que possamos aprender juntas sobre o teu desejo para a nossa vida e as tuas orientações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje o nosso bate-papo tem um tema forte, mas é tão gostoso. Quando eu estudei esse tema, eu achei tão gostoso e eu tenho certeza que a gente vai direcionar de uma forma muito leve. A gente vai falar sobre cobiça. Vou começar lendo um texto que está em Lucas 12, versículo 15, que diz assim: Tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha só. Gente, a cobiça ela é definida como um desejo desordenado por riquezas ou posses que realmente não pertencem a gente. A cobiça é um grande problema. Ela se equipara a mentir, a roubar e até matar. Olha só que forte. Ela é considerada como um pecado abominável por Deus e que impossibilita quem tem esse sentimento de cobiça, impossibilita de entrar no reino de Deus. Que forte isso, né, gente? É sobre esse assunto forte que a gente vai conversar hoje, mas eu acredito que de uma forma muito leve. Nadima, me fala uma coisa. Desde o trimestre passado, a gente tem pincelado esse assunto de cobiça, né? Onde tudo se originou. Será que é muito forte eu falar que a cobiça é o pecado supremo? É o pecado original? Eu acho que não é forte, porque normalmente quando a gente fala assim, que não existe pecadinho e pecadão, né? Diante de Deus, tudo é pecado. Quando a gente comete um pecado, é pecado. Só que existem consequências maiores e menores. E a intensidade disso é que vai fazer toda a diferença. Então, lógico que, como você falou, roubar é pecado, mentir é pecado, tudo aquilo que nos afasta do que é o original plano de Deus para nós, que a gente seja parecido com Jesus. Então, o detalhe, o que que aconteceu? E daí a gente volta de novo lá para o céu, onde começou. E é muito interessante a gente ver que ele começou tudo isso, não foi aqui na Terra. E eu quero ler um texto também para vocês que diz assim, ó: descontente com a posição que ocupava, presta atenção, apesar de ser mais honrado do que as hostes celestiais, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Quem foi esse? Satanás. Ele teve uma ousadia de falar: peraí, por que estão fazendo todas essas homenagens para Deus? Eu quero. Então, a cobiça, o desejo do que era de Deus veio para ele tão forte que ele queria o lugar de Deus. E essa foi o pior pecado. O pior pecado é a gente querer ser Deus de alguma forma, é a gente querer ocupar o lugar de Deus, querer não depender de Deus, sabe? Então isso é muito forte, muito triste mesmo. E olha como que o texto continua.
Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seus criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo unicamente. Então, ele queria o lugar de Deus, ele queria ocupar uma posição que não era dele. E essa foi a derrota dele. Ele deixou isso no seu coração. Ele arquitetou planos para conseguir isso. E ele foi ampliando isso de uma forma muito importante. E por isso que nós devemos cuidar, né? E uma outra coisa que a própria palavra de Deus fala, esse pecado da cobiça, ele está ali, ó. Então, se a gente pudesse ter uma escada, né, de pecadinhos e tal, ele está junto com a idolatria. Quando eu coloco um Deus na minha vida que não é o Deus verdadeiro. Ele coloca, porque o nosso foco sai de Deus. Ele se volta para nós mesmos, para os nossos desejos, para aquilo que eu quero, o que me satisfaz, sabe, o que me deixa felizinho. E esse que é o problema, tá? Eu desejar o que é do outro e prejudicar a situação. Então, o foco nosso tem que estar nas coisas de Deus, no coração de Deus. Sabe, Esther, eu queria falar sobre um personagem da Bíblia, que o foco não foi o que Deus estava fazendo. Então, se a gente voltar lá no passado, né, aquela coisa de feche os olhos e observe e relembre, mas a Bíblia traz uma linha de pensamento. Olha o que aconteceu, o povo de Israel saiu do Egito sob a mão poderosa de Deus. Quando eles estavam num impasse tremendo, o mar abriu e eles passaram, e assim foi indo. Eram grandes conquistas, grandes milagres. Todos ouviam. E até o ponto de, quando eles passaram pelo Rio Jordão na cheia, eu tive a grata satisfação, a alegria de visitar o Rio Jordão. Se você vai lá, não é cheia, por exemplo, quando eu fui não era cheia, dá a impressão que ele tem o quê? Nem 5 metros. É uma coisa pequena, sabe? Uma água barrenta, não na nascente. E o que aconteceu? Nesse período que eles precisavam passar, era enchente. Então, ele enche uma grande planície, enchia tudo. Então, era muita água para atravessar. E o que aconteceu nesse período? A água abriu e eles passaram em terra seca. Então, era assim, ó, um milagre atrás do outro, e eles entendendo a mão de Deus, conduzindo, levando. Nossa, sabe o que aconteceu com os reis vizinhos, quando souberam, falaram, eles passaram por terra seca? A Bíblia traz uma expressão que eu acho muito, derreteu o coração. Tipo, ai, que medo desse povo, sabe? Com tudo isso acontecendo, eles sentindo a mão de Deus, uma pessoa não obedeceu a Deus. Então, quando eles foram para aquela história de Jericó, que eles rodearam e tá, era o plano de Deus, falou, olha, vocês não vão fazer nada, só vão quebrar os negócios, dar um grito e tá tudo resolvido, porque Deus estava à frente. Mas aquele moço, ele pegou alguma coisa que não podia. Estou contando a história de Acã. Ele cobiçou, ele desejou, ele arquitetou. Como que eu vou pegar isso? E daí a pessoa já começa a fazer uma outra coisa que é como que eu vou esconder tudo isso, né? Porque ninguém pode descobrir. Então, planos, ele arquitetou de tal forma que ele chegou em casa e ele escondeu, tipo, embaixo do tapete, como se ninguém fosse levantar esse tapete, né? E foi levantado. Então, o que estava no coração dele? Um desejo daquilo que não era dele, daquilo que desagradaria a Deus, mas ele arquitetou no seu coração. Então, é muito importante nós pensarmos assim, cuidado com as justificativas que eu dou para o pecado. Peguei pesado, né? É isso mesmo, porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa, e depois eu falo isso, depois eu falo aquilo, e vou indo, vou indo. Tipo, é tão insignificante, eu peguei uma roupinha, gente, né? Uma roupinha. Eu peguei R$ 10 de alguém, eu não devolvi o troco X, e a gente começa a usar a justificativa para dizer, está correto, mas não está correto. Isso é o pecado da cobiça, eu querer o que é do outro. E isso é um pecadão muito grande e que a gente precisa cuidar, porque ele nos afasta de Deus. Ô, Nádima, você deu exemplo aí de Acã,
Só que eu queria te pedir para falar um pouquinho mais desse caso, porque esse caso é muito intrigante. Quais foram as consequências que ele sofreu por ter passado a mão em algo que não devia? Então, vamos lá. Ele foi lá e Deus tinha falado: não peguem nada. Eles tinham costume assim, invadir uma cidade, destruir a cidade e pegavam os despojos que eles chamam. Eles entravam nas casas e pegavam tudo. A gente fala: nossa, mas que sanguinário. Eram pessoas que não tinha mais como Deus entrar na cabeça delas, porque elas não queriam mesmo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tipo uma pessoa que se drogou, se drogou, ela pode ir para o hospital que for do planeta, não retorna mais, ela não fica mais normal, tá? Normal igual a gente, tá? Não fica. Então, eram aquelas pessoas, vamos dizer assim, elas não estavam mais dentro da normalidade por conta da condição de pecado. Então, elas precisariam ser destruídas, porque elas não iriam mesmo. Deus podia dar chances mil, elas não se voltariam para Deus. Só que Deus falou assim: ninguém pegue nada dessa cidade, porque aquilo era como se fosse uma oferta que eles estariam dando para Deus. Era a oferta de Deus. Não peguem. Vocês vão simplesmente gritaram, balançaram, os muros caíram, vocês vibrem de alegria, mas o despojo não é para vocês. E ao entrar para ver como que estava a situação, este homem ele achou, vamos chamar assim, a capa especial da vida dele, que ele nunca tinha visto outra igual. Então ele pegou essa capa, escondeu possivelmente nas coisas dele, levou para casa, tinha outros itens, ele cavou um buraco, escondeu e pôs um tapete. Tipo, daqui uns dias, daqui uns anos, tcharam, eu desfilo com a minha capa nova. Só que Deus tinha visto tudo. E isso é que é marcante. Deus está acima das coisas e ele vê tudo. Deus precisava daquela capa? Deus precisava daquilo? Não. Mas o que aconteceu? O foco dele estava nele e não na gratidão a Deus. E qual foi a consequência? Eles foram tomar uma outra cidade. E daí houve mortes, eles pereceram, foram perseguidos, e daí todo mundo se descabelou. O que está acontecendo? Deus falou: claro, tem pecador aí entre vocês. Presta atenção. E foi feito várias tentativas, tipo, quem está pecando? Nada. Aí eles foram tirando sorte, lógico que Deus estava ali para mostrar que não adianta esconder pecado, pecadinho, pecadão de Deus. E aquele homem entrou, ele e a sua família, e o que é triste, a família sabia do que estava escondido. Como que você esconde embaixo do tapete, né, no meio do deserto, um negócio e ninguém sabe? Então a família também pereceu por causa disso. E daí o pecado saiu do povo de Israel. Então, Esther, eu acho muito importante nós não ficarmos com as justificativas, tá? E são muitos verbos, por exemplo, ele desejou, aí ele cobiçou o negócio, ele deu um jeitinho de pegar, aí ele esconde, ele não tem arrependimento. E aí é que pega. Ele teve 1000 chances, vamos dizer assim, mas ele não se arrependeu. Ele só pensava assim: gente, a capa é demais, ela é maravilhosa, eu não posso. Então, por conta disso, dele não sair dessa cobiça que ele teve, ele não se arrependeu, ele perdeu tudo. Ô, E essa é a Nádia, parte triste. Pois não. e isso que você falou é tão sério, que Deus abomina tanto a cobiça, que Deus retém as bênçãos, né? Deus não abençoaria aquele povo enquanto Acã e qualquer outros não se arrependesse e não se arrependesse de verdade, né? Não era só por medo, não. E devolvesse o que pegou, né? E é bonito a gente ver isso é amor de Deus. Tá? Anda direitinho, faz o que é correto e você vai ter muitas bênçãos. Agora, você fala assim: ah, não dá, não é para mim porque todo dia eu peco. Mas lembra da graduaçãozinha? Cuidado com a cobiça, tá? Cuidado com o que é do outro que você está de olho, tá? Cuidado com a ostentação aí, porque Deus, ele sabe o que está no nosso coração. Por mais que a gente tenha uma carinha de inocente assim, né? Tchá, mas Deus sabe o que está no nosso coração e por isso que a gente precisa ter essa análise e reconhecer quando a gente está em pecado e entregar nas mãos do Senhor. Muito bom, Nádia.
Meninas, a Nadima deu exemplo aí de Acã, mas a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas assim que foram por esse caminho. Ivete, tem um discípulo bem conhecido que o pessoal até fala, faz uma piadinha que sobre essa pessoa aí. Ele era considerado um ladrão, Ivete. Ele cobiçava o dinheiro do próximo, o dinheiro do povo que vivia com ele. Quem é esse cara, Ivete? E quais foram as consequências dessa cobiça? Bom, primeiro deixa eu mostrar para vocês o meu chá gelado, porque em São Paulo está muito quente. Ai, a minha xícara de Mulheres em Ação. Ai, meninas, deixando brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, né? Olha lá, é isso aí. Infelizmente, na Bíblia, nós temos algumas histórias trágicas. E entre elas, esta que começou em um jantar. Jesus estava em um jantar na casa de Simão e Maria, muito agradecida, Jesus já tinha libertado ela, já tinha ressuscitado Lázaro, e ela, com aquele coração agradecido, decidiu ofertar, dar um presente para Jesus em vida. E ela então comprou um perfume maravilhoso. E ali ela chegou naquela noite, naquela casa. Eu imagino ela chegando assim de forma bem discreta. Chegou ali, abriu aquele perfume, foi colocar ali na cabeça, nos pés de Jesus. Mas o nardo tem um cheiro que exala. Era um perfume caríssimo. E era um perfume maravilhoso. Sabe, a Bíblia menciona, e tem alguns livros que a gente comprova isso, que mais ou menos aquele perfume valeria 300 denários. O equivalente, Esther, a um ano de trabalho. Sim. E como a Débora falou, a gente estuda mais a lição quando a gente está aqui conversando com vocês, viu? Aí eu pensei, qual seria o perfume mais caro hoje? Não sei se é o mais caro, mas na minha pesquisa eu cheguei no Hugo Boss, é um dos perfumes do Hugo Boss. Ele custa exatamente R$ 47.840. Então, uma pessoa que tivesse hoje um salário de R$ 4.000 mensais e não gastasse durante um ano, poderia comprar este perfume aí da Hugo Boss. Maria pegou toda a sua reserva, imagino todo o dinheirinho que ela tinha guardado, e com muita alegria ela comprou esse nardo, que era esse perfume, para ofertar a Jesus. Mas lá naquela festa, naquele jantar, estava Judas. Judas, ele foi um homem privilegiado. Ele estava entre os 11 homens que caminharam com Jesus, que viram Jesus fazer os milagres, que viu Jesus multiplicar os pães. Ele dormia com Jesus, ele acordava com Jesus. Olha que privilégio ele tinha. E ele também cuidava das ofertas, porque eles recebiam doações. E Judas era quem organizava, quem tinha o controle dessas finanças. Mas, infelizmente, ele tinha o pecado da cobiça. E das ofertas que ele recebia, ele sempre tirava um pouco para ele. E quando ele viu Maria gastando tanto dinheiro com um perfume, ele diz assim: por que não pegou este dinheiro e não deu aos pobres? Aos pobres passaria pelas mãos dele, e passando pelas mãos dele, ele tiraria a sua parte. Sabe? Naquele momento, Jesus poderia ter desmascarado Judas, não poderia? Poderia ter dito quem ele era, mas Jesus não disse. Jesus defendeu Maria, porque Jesus sempre defende as mulheres. Eu imagino que Jesus pensou assim: nossa, Maria deve estar aqui vermelha, né? Envergonhada. E Jesus começa a enobrecer o ato de Maria, aquilo que ela fez. Ela fez em vida. Pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio. E aí, quando Jesus começa a enaltecer o ato de Maria, ele dá uma olhada assim para Judas, porque ele sabe a intenção de Judas, e ele olha diretamente nos olhos de Judas. E Judas percebe que quando Jesus olha dentro dos seus olhos, Jesus vê o seu interior. E Jesus sabe exatamente qual era a intenção de Judas.
E a história conta que depois daquele momento, Judas saiu dali. Judas, então, se oferece para entregar Jesus aos fariseus. Olha que interessante. E sabe por quanto? 10% do valor que Maria havia gasto no nardo. Apenas 30 moedas de prata. Sabe no meu post-it que eu colocaria, Nadma? Judas foi mesquinho e cobiçoso. Judas amava o dinheiro. Maria amava Jesus. Exatamente isso, né? Judas amava o dinheiro e Maria amava Jesus. Sabe, a cobiça, ela não conhece limites. Por enquanto, Judas pegava ali das ofertas que eram dadas. Mas a partir daquele momento, olha como é que é a cobiça, né? Olha como ela não tem limites. Ele resolveu e decidiu entregar o próprio Cristo. Que tristeza, não? O que a cobiça não faz? E, infelizmente, Esther, esse não é o único caso na Bíblia. Nós temos também outros casos. Pois é, Ivete. E você falando, antes de entrar no próximo caso, eu queria deixar aqui uma fala que a Ivete repetiu umas 3 vezes. Que Maria deu em vida. No nosso bate-papo da semana que vem, vocês vão entender bem o porquê dessa fala dela. Isso é muito importante, guardem isso. Ô, Ivete, olha só, a Nadma falou de uma pessoa que participou ali de um momento de guerra, de revolução e roubou algo. Você falou de um tesoureiro que lidava com as finanças e arranjava um jeito sempre de tirar uma parte dele. Fez uma outra coisa pior ainda, vendeu o mestre dele por uma mesquinharia. Mas, Ivete, eu queria que você falasse de um casal espertinho aí. Gente, eu fico assim impressionada com a Bíblia. A gente encontra exemplos atuais. Esse casal, gente, olha só. Duvido que alguém não conheça alguém que fez o mesmo que esse casal. Esse casal, Ivete, ele vendeu algumas coisas e superfaturou o valor. Deu uma mentira, fez uma mentira e cometeu uma mentira. Quem é esse casal, Ivete? Eles forjaram imposto de renda, né? Na verdade, a gente vai falar aqui de uma época em que os filhos de Deus, né, os discípulos e as pessoas que estavam conhecendo o Evangelho, que estavam aceitando a Cristo, eles viviam de uma forma assim maravilhosa. Eu costumo dizer, eu fiz missão lá no Amazonas, em Manaus, e nós, no barco, nós vivíamos mais ou menos 35 pessoas, junto com os missionários e tripulação, e eu costumo dizer que a gente vivia exatamente essa fase aqui de Atos, porque nós acordávamos juntos, dormíamos nas redes, acordávamos juntos, comíamos a mesma comida, bebíamos da mesma água, e todos ali numa união, a gente dividia tudo, né? Dividia o lugar que ia sentar, porque tudo é muito apertadinho, dividíamos o banheirinho do barco, tudo era dividido ali, mas não tinha briga, não tinha discussão, nós tínhamos um propósito, nós estávamos ali para a missão. E eu achei muito interessante isso, porque assim, em família, se a gente fica 3 dias juntos, já dá um pega para capar, né? Já tem uma discussão, ih, tá demorando no banheiro, né? Sai do banheiro, desliga o chuveiro, tá? E lá na missão a gente não Ajuda a tinha fazer isso, comida, né? Ajuda a fazer comida, vai lavar louça, ajuda. Isso, exatamente. E lá na missão eu vivi exatamente o contrário, né? As pessoas se prontificavam para ir para a cozinha para ajudar na refeição. Tinha aquela fila enorme do banheiro, ninguém reclamava, a gente ficava na fila de boa, todo mundo cansado, hein? Trabalhou o dia inteiro na missão, mas estava ali, todo mundo sorrindo, feliz, alegre, porque nós tínhamos um objetivo, era a nossa missão. Então as outras coisas eram pequenas. E Ananias e Safira estavam vivendo exatamente neste momento da história, onde eles compartilhavam tudo. Então, se vendiam um terreno, eles traziam o valor do terreno e dividiam. Se vendia um gado, uma casa, enfim, tudo era compartilhado. Olha que lindo! Mas no coração de Ananias e Safira nasceu ali a cobiça. E aí eles venderam o terreno, mas pensaram em não devolver integralmente o valor como era feito naquela época. E, além disso,
Além de sonegarem, eles mentiram, Esther. Olha que grave. Então, a cobiça levou à mentira. Venderam terreno e não devolveram tudo. Então, roubaram e mentiram. Naquele momento da Só história, deixa eu lembrar uma coisinha. Ninguém tinha pedido para eles darem o dinheiro. Isso é muito importante. Eles ofereceram. Aí a gente vai vender, tipo assim, eu vou ostentar aqui, sabe? Eu tenho terreno, eu vou vender o terreno e eu trago dinheiro. Aí é que é foi o verdade. detalhe. É verdade, obrigada, Nádia. É isso mesmo, né? Ninguém havia pedido, apesar de que era uma prática deles lá, né? Venderem e compartilharem. Mas ali eles queriam ostentar, né? Dizer assim, olha, nós vamos vender e vamos trazer o dinheiro. Trouxeram de forma incorreta, mentiram. Mas olha que interessante também. O juízo de Deus foi imediato. Imediato. Tanto o marido, Ananias, como Safira morreram na hora em que assumiram, não, na hora que mentiram, né? E contando ali do terreno, eles foram mortos. Nós não temos esse juízo imediato, mas nós não podemos nos esquecer que um dia todos nós vamos prestar contas a Deus. Sabe, a Nádia colocou ali, sabe aquela roupinha, aquele negocinho, é só isso, só uma coisinha. Hoje o juízo de Deus não é imediato, mas ele existe e ele vai acontecer. Um dia todas nós vamos prestar contas a Deus. Verdade. Muito forte isso. A Nadima falou assim, ninguém tinha pedido para eles venderem as posses dele, embora fosse algo cultural. Mas, meninas, vou gerar uma polêmica aqui. Eu penso que até tava no coração deles, sabe? Só que quando eles chegaram lá, e quantas vezes isso acontece com a gente? Quando chega na hora H, fala, mas eu vou dar tudo isso? Entendeu? Então, grande exemplo aí que a Bíblia nos deixou, a Bíblia nos deixa exemplos de como viver e exemplos de como não seguir. Dé, vamos falar de outros exemplos? Dé, eu sei que a Nadima já pincelou sobre Lúcifer, mas Lúcifer e Eva são dois grandes exemplos de cobiça, né, Dé? Claro. Eu penso que nós falamos ali sobre o pecado supremo. Eu acredito que a cobiça é um pecado supremo. Porque se você for ver todos os pecados, ele tem no fundo uma cobiça. Quando você quer, ele no fundo ele vai ter. Você quer tomar o lugar de Deus, você quer tomar o lugar de alguém, você quer ter algum prazer que não é para ter naquele momento. Sempre um pecado ele vai ter um fundinho de cobiça. E antes de falar sobre Adão e de Eva também, eu gostaria de falar um pouquinho que a cobiça é um pecado tão perigoso porque ela é um pecado que está no nosso coração. Não é um pecado externo que as pessoas conseguem ver. Porque quando você mente, quando você rouba, quando você mata, são pecados visíveis, né? As pessoas veem as consequências quando você comete o adultério. Só que a cobiça não, ela está no nosso coração. Então, às vezes, é um pecado mais fácil da gente cometer porque a gente acha que as pessoas não estão percebendo. A gente acha, assim como esse casal, que a gente está enganando a Deus, que Deus não está enxergando, que Deus vai deixar, assim como Acã, que vai lá e esconde, não, uma hora vai dar certo. A gente acha que a cobiça é dessa forma. E Lúcifer, ele deixou a cobiça tomar conta do seu coração. Então, quando a gente vai falar de Lúcifer, a gente vai ver que surgiu no coração de Lúcifer. Né? Ele começou a querer tomar o lugar, ele foi alimentando. Eva foi a mesma coisa. Ela foi se aproximando da árvore, ela foi dando ousadia lá para a serpente, ela foi alimentando a possibilidade de tomar o lugar de Deus e ter o conhecimento que não era para ela ter. Então, ela foi dando espaço. E a cobiça, ela trabalha dessa mesma forma no nosso coração, de forma muito sutil, e vai entrando, vai nos enganando, vai tomando conta. Ananias, aí esse casal, eles tinham a intenção boa,
Eles estavam junto com o povo e eles quiseram ofertar, quiseram colaborar. Só que aí, o que aconteceu? A cobiça foi tomando conta, foi tomando espaço, e aí eles cometeram um pecado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a cobiça, porque nós estamos, infelizmente, propícios a cometer o mesmo pecado, e nós cometemos esse pecado. Infelizmente. A cobiça, nós precisamos, eu achei muito interessante para a gente poder conseguir finalizar aqui, que nosso próprio guia de estudos, ele nos dá uma lista assim, de como nós vencermos a cobiça. E nós precisamos, primeiramente, tomar uma decisão. A nossa decisão deve ser de servir a Deus, exclusivo a Deus. A nossa servidão tem que ser para Deus. Quando eu tomo essa decisão de fazer parte da família de Deus e de servi-lo, eu vou excluir, de certa forma, a minha vontade, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo. E eu tenho que estar diariamente em oração. Mateus 6,13 diz, né? Não me deixes cair em tentação. Então, a nossa oração tem que ser essa, pedir para Deus não nos deixar cair em tentação. E nós temos também que ter o quê? Um regular estudo da Bíblia, que em Salmos fala assim, que eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando eu decido estar com Deus, fazer parte da família de Deus, que é como Josué falou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu busco a Deus em oração. Eu também estudo a palavra do Senhor. Quando eu procuro tomar essas decisões e praticar isso na minha vida, a cobiça ela não vai ter espaço, porque a minha mente, o meu coração, ele vai estar cheio do espaço, o espaço vai estar completamente tomado por Deus, pelas coisas que Deus tem. Então, nós temos que buscar constantemente não dar espaço para a cobiça, porque senão a gente vai dar espaço para a cobiça. E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi tentado também pela cobiça. Ele foi tentado em todos os aspectos e ele venceu. E se ele venceu, nós podemos vencer. Porque em Cristo Jesus, a gente já falou isso aqui em outro estudo, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. E ele nos deixou esse exemplo. E se acontecer isso, nós temos que buscar a Deus, porque ele é misericordioso e ele nos perdoa. E para finalizar, é isso. A gente tem que buscar a presença de Deus, estar com ele constantemente. Odé, é muito forte o que você falou de tudo isso vai ser sanado se a gente colocar Deus em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar. E falando nisso, eu lembrei de uma música que diz assim, ó, olha o título, Se Ele Não For o Primeiro. Diz assim, ó, no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decida agora quem vai ocupar o seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Eita, que texto forte! Dé, ora ao Senhor para que a gente possa colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas e tomarmos as melhores decisões a cada instante? Com certeza. Senhor Jesus, amado Pai, nós queremos primeiramente louvar e exaltar o seu santo nome, Senhor. Agradecer, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de estudarmos a sua palavra e de nos achegarmos a Ti. Nós queremos, Senhor, te suplicar que o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Através dessa oração, nós estamos expondo de uma forma aberta que nós queremos que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Nós decidimos que seguiremos a Ti. Nós queremos Te buscar em oração, nós queremos Te buscar através da Sua palavra. E que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, conduzir a nossa vida para que o Senhor seja sempre o primeiro. E se em algum momento nós dermos espaço, algum espacinho para o inimigo, que o Senhor possa tomar conta e nós possamos voltar para o seu caminho. É o que nós te suplicamos.